Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando mais uma edição do programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que diariamente acompanha o programa No Ar ao meio-dia, com reprise às 20h30. Você é nossa companhia, a gente agradece muito. E hoje é sexta, Robertinho. Hoje é sexta, né? Chegando o final de semana, né, Márcio? Chegando o final de semana, todo mundo mais... Todo mundo disse que espera algo de um sábado à noite, eu já espero da sexta. Mas você sabe, para mim... Você disse que é o melhor dia, né? O melhor dia da semana para mim é a sexta-feira. É, muito bom. O melhor dia da semana para mim é a sexta-feira. Apesar do clima feliz aqui, Márcio, eu queria começar falando com a notícia mais séria, né? Primeiro, desejar melhoras, que tem uma pronta recuperação, o deputado Sargento Reginaldo. O que aconteceu, Márcio? Na última quarta-feira, o Sargento Reginaldo postou nas suas redes sociais, ele que teve um câncer muito sério, né, Márcio? E ele postou nas suas redes sociais... Ele nem fez campanha direito quando ele foi eleito vereador na época, né? Quando ele foi eleito vereador, você lembra bem, Márcio? O pessoal carregou a campanha dele nas costas. Isso, ele foi uma campanha que ele não pôde fazer por causa que ele teve um câncer agressivo, né? Câncer que poderia ter tirado a vida dele. Ele se recuperou, sempre foi um cara muito, como era bombeiro militar, sempre foi um cara, muita questão de exercício, tudo. E ele se recuperou desse câncer, conseguiu se recuperar, mas infelizmente ontem a gente teve uma notícia, viu, Márcio? Na quarta-feira, quer dizer, a gente teve uma notícia que ele divulgou nas redes sociais, que esse câncer que ele teve retornou, viu? Retornou. Notícia triste, viu? Uma notícia triste, e a médica disse que ainda está em observação como vai ser, mas que possivelmente não retornou tão forte quanto da outra vez. Ele iria fazer o tratamento, inclusive via oral, né? Que via com medicamentos orais. Mas a gente aqui no ar, do programa No Ar, aqui da TV Capital, deseja uma pronta recuperação ao deputado Sargento Reginaldo e que não tenha mais... Para quem não sabe, Roberto, o Reginaldo, que é bombeiro militar por profissão, né? E entrou na política, foi vereador e agora deputado. Ele é ator e diretor de teatro. Para quem não sabe. Ele ficou famoso, né? Foi, Shaolin do Sertão ele fez Cine Hollywood. O Cine Hollywood, ele era o policial, para quem não lembra, que ficava com a galinha. Ele tem uma veia humorística, né? Isso, muito bacana. Os dois filmes que eu acho fantásticos. Muito bons. Tanto o Cine Hollywood como o Shaolin do Sertão, que foi gravado lá na minha Quixadá. Falar em Quixadá, Roberto, ontem isso foi uma entrevista muito boa que nós tivemos com o presidente da FAEC, o Amilcar, né? Exatamente. Ele falou muito interessante sobre a questão daquela decisão do Elmano dos drones. Isso. Falou também da PEC, que vai ser de 5 a 7 de junho, né? A gente ainda vai trazer essa questão da PEC aqui no programa, né? Porque é um evento muito importante que mexe com a economia do Estado, né, Márcio? Mexe com a economia do Estado e a gente com certeza vai voltar a trazer esse assunto. Ok, Roberto. Falar em deputado, nós falamos do Reginaldo. Que a gente deseja uma pronta recuperação aí. Recuperação, né? Eu queria falar que amanhã, hoje é o último dia, mas janeiro voou, cara. Voou, Márcio, voou. Esse janeiro parece que só teve uma semana. Voou, 31 de janeiro já. Roberto, amanhã é a posse da Assembleia Legislativa, da mesa diretora. Isso. Da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Assume o deputado que foi eleito pelo PDT e rumou ao PSB, acho que o Romeu vai, né? Vai, o Romeu Aldigueri vai para o PSB. Aldigueri, né? Agora, inclusive agora, dia 7... Não, mudou, acho que vai ser dia 17. 17 de fevereiro. 17, a filiação dos deputados lá no PSB. Roberto, de início não se falava o nome, não se especulava o nome do Aldigueri. Hoje é o último dia do mandato de 30 dias do Fernando Santana, de 31 dias na realidade, do Fernando Santana, que foi presidente durante o mês de janeiro. Uma época aí deu pulo de 10 para que o Fernando fosse eleito presidente da Assembleia, mas nós tivemos aquela movimentação o CID, do né? CID. Como é que você acha que chega o Romeu Aldigueri, vai encontrar uma Assembleia pacificada? Você que conversa muito lá na Assembleia, como é que você vê isso, Roberto?
Márcio, eles têm uma maioria muito forte, né? O que poderia agitar um pouco as coisas seria se realmente tivesse tido um rompimento do CID, né? Se tivesse tido o rompimento do CID, a gente teria uma agitação muito grande. Eu acho que ele vai encontrar uma Assembleia com grande maioria da base do governo, sem grandes dificuldades para aprovar projetos, mas ele tem um desafio que ele já falou, em relação àquele caso que a gente trouxe, né? Da questão das rachadinhas. Ele disse que vai tratar isso com o Ministério Público do Estado, né? Ele já disse que o primeiro ponto dele como presidente da Assembleia é conversar com o Ministério Público do Estado para poder olhar essa situação. Então, ele já falou isso em entrevista, inclusive para os jornais aqui do Estado, né? Que vai ser um dos pontos que ele vai tratar logo no começo, vai ser essa conversa com o Ministério Público do Ceará. Mas eu não acredito que ele vai ter muitas dificuldades, não, como diz, a oposição é diminuta, né, Sabe, Márcio? ele teria uma hipotética candidatura do CID. Exato. Uma hipotética que é... Se realmente se houvesse essa possibilidade, aí nós íamos ter um 2026 turbulento na Assembleia. Isso aí ia ter. Nós íamos ter um 2026 Que turbulento. junta o PSB aí. Caso não... na realidade, não seria uma disputa de partido, seria uma disputa de deputados afins. E a maioria, eu digo até o seguinte, a maioria ficaria na dele. Ia ficar na dele, né? Poucos iam ter coragem de peitar o governo. peitar a situação, né? Exato. Ou mesmo de chegar para o senador Cid, que teria chance de governo, e dizer, olha, não vou lhe apoiar. É complicado. Olha, a mesa diretora, nós temos o Daniel do MDB na primeira vice-presidência, a Larissa Gaspar do PT na segunda. Isso. O primeiro secretário também é do PT, é o vereador de deputado de Assis Diniz, perdão, muito obrigado pela correção. O Jeová Mota, ainda no PDT, com rumo ao PSB, vai ser o segundo secretário. Terceiro secretário é o Felipe Mota. Terceiro secretário né, é do União Brasil, deputado Felipe Mota, deputado de primeiro mandato. E o deputado João Jaime do Progressistas como quarto secretário. Bom, uma mesa eclética, mas basicamente eu posso dizer que só o Felipe ali da oposição se identifica como deputado de oposição. Não vejo muito, digamos assim, obstáculo, como você disse, para que o Romeu conduza da forma que ele achar mais conveniente, e vai continuar o governo tendo facilidade, pelo menos nesse ano de 2025, tendo facilidade para aprovação de tudo que mandar do seu interesse, né? Não vai ter muita dificuldade, não. É uma Assembleia pacificada. Até porque a oposição... Exato. Elegeu... Você pega o tamanho da oposição. A gente tem 3 do PL... E pessoas que foram eleitas pela oposição, mas que durante o mandato não acompanharam a oposição, o caso do que foi eleito em Maracanaú. Não, mas o Firmo parece... O Firmo não é secretário lá em Maracanaú, não? Quem está assumindo agora também é o Heitor Ferro, mas no lugar do doutor... Não, o Heitor do Oscar Rodrigues, prefeito de Sobral. Exato. Eu tenho para mim que o Firmo vai se afastar, aí se afastou até clarificar isso, viu, Roberto? A gente vai ver ainda, não teve o ainda suplente do União Brasil, ou a suplente, porque eu acho que é aquela... Mas aquela ali tem uma questão na justiça. Exato, lá de São Gonçalo do Amarante. Isso, a Magnólia, eu acho. Isso. E Magnólia Rocha, ela tem um problema, não sei como está a questão dela na justiça, né? Eleitoral, teve uma bronca eleitoral lá, aí os votos dela até ficaram sob júdice. Exato. Bom, então é amanhã a posse na Assembleia Legislativa. Mas só para finalizar, a oposição aí, você tem 3 do União Brasil, no caso que o Heitor deve também fazer esse papel de oposição, porque ele sempre trabalhou desse jeito. A gente tem os 3 do PL e os 3 do PDT. Os 3 lá que são os ligados ao Roberto Cláudio, né? Então, basicamente, né, a oposição é essa. Agora, a gente é bom lembrar que hoje está pacificada a coisa, mas nós tivemos um tumulto grande internamente para a escolha do Aldigueri, né? O Fernando Santana já se considerava presidente da Assembleia. Exato. Ele tratava assim. Exatamente. E nós tivemos o que se creditou a rebelião, entre aspas, vamos tratar assim, mas digamos assim,
O Cid diz, opa, eu estou aqui, vocês têm que me escutar também. Eu tenho moral também. É, eu sou senador, fui governador, eu sou a grande mola desse grupo, né? E aí fez com que Veio fortalecido numa eleição que ele elegeu muitos prefeitos, né? Exatamente. Roberto, é assim, aguardar, não tem muito o que fazer, é aguardar, desejar sorte ao novo presidente. Sim, que boa vem sorte. de uma família política tradicional da região Isso. norte do estado, né? Foi prefeito de Granja, o De Aldigueri, Granja. inclusive, foi superintendente aqui da SEMASSE muito tempo, Sim. secretário do Dr. Lúcio Alcântara, É um cara que tem experiência deputado política. já né? de vários mandatos, né? Está ali Sempre, na base. sempre com votações expressivas. Se não estourava, mas também nunca entrou se arrastando, né? Nunca foi um cara que entrou nunca naquela entrou se nas arrastando, últimas, né? exatamente. Sempre ali naquela entre Na 60, turma na turma do 70, meio ali, na turma do meio. Exato. Meio pra cima. Meio pra Meio cima. pra cima. Então, assim, é um cara que politicamente tem a sua história, tem uma família tradicional, tem irmão prefeito, né? O outro irmão perdeu agora lá em Jijoca, mas é representante de uma família tradicional na política cearense, que é a família Arruda, do Esmerino. Ele é primo do Goni Arruda. Isso. Ou seja, não é nenhum neófito na política. Não é. Né? Existe até estudos, viu, Roberto? Mas aqui é um outro assunto. Existem até estudos que a política cearense tem famílias que estão há 100 anos com cargos. Sim. Né? Realmente. Estão há isso 100 anos acontece. com cargos. Né? Enfim, mas aí é um outro momento que a gente pode voltar com esse tema. Roberto, amanhã também, Brasília. Aí tá agitado, Márcio. Fervilhando não é a palavra correta, até porque. Mais agitado porque vai ter muita gente. Isso. Né? Vai ter porque muita assim, gente. eleição do Senado e eleição da Câmara, não vai ter zebra, meu amigo. Eu Não vai ficaria ter zebra. surpreso se tivesse alguma Não tem zebra. O que é que você analisa aí das duas? Vamos primeiro começar pela Câmara, né? A gente vê um deputado que, inclusive, foi uma surpresa, né? Quando apareceu como candidato vindo do Arthur Lira, né? Ninguém esperava. Hugo Mota. O Hugo Mota, na realidade, que é assim, o republicano. Isso. Todo mundo só se falava naquele deputado Elmar Nascimento. baiano, o Elmar Nascimento do União Brasil. Ele apareceu com o Hugo Mota. Só que o Hugo Mota, a escolha do Hugo Mota não foi à toa. Sim. O Hugo Mota, primeiro que tirou o Marcos Pereira da concorrência. Exato. É porque, Presidente para republicanos. quem não lembra bem o que aconteceu, e eu acho importante para a pessoa entender um pouco como funciona essa questão da política, né? O que aconteceu foi o seguinte: antes da candidatura do Mota, a gente tinha a candidatura do Elmar Nascimento, que era dito o favorito do Lira até então. Não, eles posavam junto. Isso. A foto era assim, a legenda. Presidente e futuro presidente da Isso, Câmara. Na verdade, era. eles vieram passar o Réveillon, se eu não me engano, aqui no Cumbuco, rapaz. Isso mesmo. Foram isso mesmo. ciceroneados. Deputados federais cearenses foram lá dar as receber, boas-vindas. Tudo mais. Como futuro presidente. Era o atual da Câmara. presidente e o futuro presidente. Isso mesmo, Márcio. Então, o Elmar, que era o grande favorito, a gente tinha também o Marcos Pereira no Republicanos, que é o atual presidente do partido, também saindo como um nome, e também tinha o nome do PSD, né? Também era, o PSD também botava o nome deles lá para ser representado, também da Bahia, inclusive, o deputado. E aí foi se construindo isso, mas do nada a gente vê a notícia, e para mim foi muito do nada quando eu vi, né? Porque eu também constava, mas que o Elmar seria o presidente, e a gente sabe que era um cara do convívio pessoal do Arthur Lira, só que do nada aparece a notícia que o Marcos Pereira iria tirar a candidatura, lançaria o Hugo Mota com o apoio do Lira. E nisso o Elmar Nascimento se sentiu traído, né? Não tem outra resposta para isso, né? E eu acho que, inclusive, a amizade se acabou ali. né? Existem pessoas tentando fazer a ponte e tal, mas não é fácil você... Tirou o doce da criança, né? O cara já se achava, já comprava por conta. Exato. Já comprava fiado por conta do salário, como é que Verdade. na brincadeira, né? Já estava tudo certo. Tirou Agora o doce sim, mesmo. essa Brasília não é para amadores. Brasília não é para amadores.
certo? E aí o Hugo Mota saiu, né? Você disse E que o tinha Hugo uma Mota é um cara- questão do Hugo Mota que você ia falar. O Hugo Mota é assim, ele também não surgiu, é um cara novo. Ele é novo, ele. É de uma família tradicional da Exato. Paraíba e está num partido de centro, Exato. que não é o maior partido da Câmara, porém também não é o menor. Então ele conseguiu aglutinar, levar de cara os republicanos. E o Hugo Mota, por mais que tenha apoiado o governo Bolsonaro, hoje, como um bom centrista, faz parte da base de apoio Ele do votou presidente 80% Lula. com o Isso. Lula. Então, ele não tem constrangimento nenhum de dialogar e muito bem com a base do presidente Lula. Inclusive, o deputado Guimarães, aí eu vou abrir um parênteses aqui, que pode ser presidente do PT agora nacional Isso, durante, é um durante ponto uns que dá pra 4 ou tratar. 5 meses, por Que a conta Gleisi que a vai pro Gleisi ministério. pode ir para o ministério. Fechei o parênteses, que a gente vai voltar isso aqui para outro assunto. O Guimarães mesmo foi uma pessoa que publicamente defendeu o nome do Hugo Mota. O Guimarães é líder do Lula. Só que o Guimarães é muito ligado ao Arthur Lira. Exato. O pessoal até fala que brinca, né? Claro que brinca. Que o Guimarães hoje é mais Lira do que Lula. A gente sabe que isso não é... Não, Não é verdade. Inclusive, Só brinca quanto a isso. Isso gerou uma rusga com Padilha, né, Márcio? Que é da articulação política, porque essa questão do Guimarães ser muito ligado ao Lira, o Lira elogiava a articulação do Guimarães e criticava o Padilha, né? E isso gerou uma rusga lá dentro do próprio PT, né? Que o Guimarães, às vezes, trabalhava mais pelo Lira do que pelo Lula, né? Muita gente ficava falando Mas isso. eu acho que o Guimarães, ele foi prático, sabe? Tipo, Não, mas eu tenho que fazer o meio de campo aqui Isso, com o Lira, porque senão vai- porque senão é pior pro E já governo. já não tá bem, né? A gente vê E o ele Guimarães não que tá. tem o sonho e sabe que para isso se realizar, ele precisa do apoio incondicional do Lula, que é ser senador ano que vem. Exato. O O, sonho dele há o muito Guimarães, tempo, né, que teoricamente já abdicou 2 vezes de ser candidato em prol do Isso. grupo. E ele disse que agora não abdica mais. É, ele Uma falou. curiosidade do Hugo Mota. Ele é de uma tradicional família política, como eu falei. Roberto, eles têm uma liderança muito forte na cidade de Patos, que é uma das maiores cidades da Paraíba. Né? Pai prefeito, mãe prefeita, o avô já foi prefeito, né? E hoje o Hugo Mota, ele me lembra muito o Júnior Mano aqui. Em que aspecto que ele me lembra o Júnior Mano? Diga. De número de prefeitos. Ele trabalhou a eleição de muitos prefeitos paraibanos. Hoje o Hugo Mota, e agora vai ser mais ainda com a presidência da Câmara, né, que mesmo tendo outros candidatos, com todo A respeito... gente vai tratar Isso. também. Com Eu ia todo trazer respeito daqui a que pouco. tem aos outros candidatos, se é que tem mais de um, né? Pessoal, São 3. São 3, pronto. Então, com respeito aos outros, afinal de contas, merecem respeito, mas o Hugo Mota é pulo de 10 para ser presidente amanhã. Exato. Para você ter ideia, o Hugo Mota tem apoio de quase todos os partidos. Do PT ao PL. Pronto, já disse Isso. tudo aí. Do PT ao PL, juntando os partidos do centro. Isso, Né? então só para completar a história do Hugo Mota. Então, ele hoje tem uma base muito sólida na Paraíba, de prefeito. Então, Roberto, anote aí o que eu vou dizer, isso aqui... Candidato a Senado? Olhe lá se ele não tentar... Porque é o seguinte, a presidência da Câmara dá uma visibilidade Dá muito muito grande, grande. Dá muito um poder muito grande, vai fazer muito favor para prefeitos da Paraíba. Exato. Ele tem... Agora, ele é tipo assim, ele vai subir de patamar, é outro patamar. Ele vai chegar agora nos ministérios, os ministros... você lembra não, na época que o... Não vai chegar a tanto não, mas na época que o Temer era presidente, os ministros iam despachar na casa do Eunício Oliveira, meu amigo. O Eunício ainda teve a proeza de perder a eleição. Pronto. Aí o que acontece... Não, todo respeito, né? Ele era o cara mais influente da política. Mas o que teve de prefeito arrependido, viu? Porque o Eunício ajudou muito o prefeito. Não, no interior ele não pode reclamar, mas a maioria dos interior, a votação dele, teve interior que ele teve mais voto Roberto possível. Cláudio aqui, que deu as costas a ele na prefeitura. Aí, Isso é outro assunto. Outro assunto. Então o que acontece? O Hugo Mota agora vai subir de patamar na política nacional. Exato. Ele vai passar os próximos 2 anos sendo Uma das pessoas mais mais poderosas. respeitada. A terceira pessoa na hierarquia do Lula, por exemplo. Se o Lula não assumir
Se o vice não puder assumir, quem assume a presidência da República é ele. Exato. Entendeu? Então, o que é que acontece? O que ele vai fazer de serviço para o povo, para as prefeituras paraibanas? O que ele vai ajeitar de bronca de prefeitura paraibana, de colegas deputados, de deputados estaduais, do próprio governador da Paraíba. Exato. Então, isso, Roberto, cacifa qualquer um. Exato. Qualquer um. Eu não sei, por exemplo, por que no Rio o menino não conseguiu dar passos maiores. Pelo contrário, foi diminuir de votos, né? O Eduardo? Não, o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia não soube. Não soube. É porque ele se preocupou demais com Brasília e deixou a política... Pelo contrário, ele caiu as votações. Não, é isso que eu dizer, deixou a política partidária eleitoral dele, as bases dele para trás, entendeu? E ele começou a arrumar confusão, né? Pagou por na época do governo Não, Bolsonaro. mas com a presidência do Senado, da Câmara, ele teria como uma reeleição tranquila, porque ele mesmo bancou uma... ele pensou outra coisa, o que se deu mal. Ele calculou errado. Exato. Ele calculou errado. Então, assim, Hugo Mota, novo presidente da Câmara. Márcio, é pulo de 10, como a gente chama, né? Para não dizer que não tem candidatos, vamos ter 2 candidatos, viu, Márcio? A gente vai ter o candidato do Novo, o deputado Marcel Van Hatten. Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Ele vai ter alguns votos. Eu calculo que o Marcel Van Hatten vai ter entre 30 e 40 votos, viu, Márcio? Aí o pessoal, não, mas só são 5 deputados do Novo. Realmente só são 5 do Novo. Mas eu acredito que vai ter vários deputados do PL. Votação secreta. Vai ter vários deputados do PL, do União Brasil, da pessoal da oposição, que é mais independente. Até do PP, a gente tem deputados, né? Eu vi um deputado do PP dizendo que ia votar nele, né? Então, os caras que são mais da oposição, que são mais independentes, vão votar no Marcel Van Hatten, que eu acredito que vai ter entre 30, 35 votos, talvez 40. Eu acho que vai ser mais ou menos nessa média. E o outro candidato é do PSOL, né? O pastor Henrique Vieira, do PSOL. Ele é candidato também. Do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro. O PSOL é bem forte em termos de parlamentares, Rio e São Paulo, né, Roberto? Eles Rio e São Paulo, muito, né? Rio e São e Paulo. Aqui, anote aí. Se continuar do jeito que está, só um parênteses. O PSOL elege o Gabriel Belugi na próxima. Para deputado federal, né? Vamos ver se eles têm que construir a chapa, né? Se eles seguirem a mesma chapa, mesmo ritmo desse ano. Eles têm que construir uma chapa, eles têm que construir uma chapa para eleger um federal, pelo menos. Eles têm que saber construir essa chapa, mas eu não sei se vai ser tão fácil, porque eles estão brigados lá dentro, tá confusão. Mas aqui um dia se juntam. Vamos ver lá, mas tá confusão. Mas enfim, o pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio, vai ser candidato também, que também vai tirar os votos do PSOL, ele deve ter, e alguns votos da esquerda mais mais ligados a ele. 513, né? 513 deputados, é? Isso. 513 deputados. A tendência é mais de 400 votos. Eu também acho. E o Senado? Vamos aqui... Mudando a prosa, né? Mas o Senado também, a gente tem uma eleição muito bem encaminhada também para o retorno do Davi Alcolumbre, né? O retorno, porque ele já foi senador, né? Já foi presidente do Senado, né, Márcio? E o Davi, só uma curiosidade aqui, que lá no Amapá, Roberto, o Davi não conseguiu eleger o irmão prefeito da capital, Macapá. O Davi não tem vida fácil. Aliás, os 2 senadores do Amapá, a situação dele. Isso, que tem, digamos assim, que tem mais notoriedade em termos de mídia nacional, que é o Davi Alcolumbre, que provou mais uma vez que é um baita de um articulador. Sabe articular. Que é um ele elegeu o Pacheco, né? Lembramos. Isso. Né? Ele que elegeu o Pacheco. É um baita de um articulador. E o outro é o do PT. O que era do PSOL, foi pro... O Randolph, né? Foi pro PT, o Randolph Rodrigues. Também. Os 2 estão com a situação complicada. O prefeito de Macapá pode... Porque assim, o Amapá, para quem não sabe, só tem 17 municípios. Isso, exato. Só tem 17 municípios. E o Randolph conta com o apoio do prefeito de Macapá, que quer disputar o governo, né? Então, assim, mas agora com a presidência do Senado, não tem como. Ele agora que vai ser candidato de novo, né? Talvez. 2026. Os dois, né? Os dois. E aí vai ter uma disputa que se calcula que a direita consiga eleger um lá
E aí a disputa entre a segunda vaga entre eles dois. Mas com a presidência do Senado eu acho que o Alcolumbre sai na frente com a nesse sentido. Mas se bem que eu digo isso, o Eunício perdeu aqui. Nós temos exato. Mas eu acho que sai na frente, como você diz, né? E tem mais 2 candidatos, né? 3. Eu sei de 2. Do senador Girão, que é o nosso senador cearense, do Novo. Do astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. E tem o Duval. Marcos Duval também é candidato. Qual o partido do Marcos Duval? Era Podemos, né? Ele agora... é do Espírito Santo. Isso, do Espírito Santo. Ele até estava sem partido, ele ficou... E talvez esses 3 que fazem a oposição se reúnam e tentem lançar uma candidatura única para não ficar tão feio, né? Exato. Por enquanto, são 4 candidaturas, como diz. O Alcolumbre também se juntou... Mas o Alcolumbre, presidente, não tem como não ser. Isso, se juntou como nome mais forte. E teve uma situação que gerou embates, né, Márcio, inclusive dentro do PL, né? Foi o lançamento do Marcos Pontes, né? Que o Bolsonaro... Nós trouxemos aqui no programa no ar essa semana aqui, da indisposição que o Bolsonaro agora está com o Marcos Pontes, que só era conhecido por conta do trabalho dele, um brasileiro que chegou no espaço e tudo, foi né? O primeiro astronauta brasileiro. Aí foi ministro do Bolsonaro e foi até, para mim particularmente, uma surpresa ser eleito senador por São Paulo. Mas ele foi muito pela força do Bolsonaro. Foi naquela onda. Tarcísio, né? Ele elegeu o Marcos. Roberto, uma boa discussão para a gente no programa depois. E aí vale para a direita e vale para a esquerda esse assunto que eu vou lhe dizer. Essa história de eleger na onda pessoas por conta da liderança, Lula leva nas costas uns, Bolsonaro leva nas costas outros. Quando vai no caminho, se mostra muitos deles totalmente diferentes daquilo que as pessoas pensaram. Que se venderam, né? Não vou dizer que se venderam. Não, que se venderam, que eu digo, diferente. Que venderam a imagem. Eles venderam a imagem de uma coisa e são razão. Totalmente diferentes daquilo. Eu não estou dizendo que eles se venderam... Não, tudo bem, você tem razão. Então, é uma discussão interessante. É por isso que eu digo, se forem votar, votem porque a pessoa merece seu voto. Seja de partido A, B, C ou D. Não, e aí a gente até trouxe essa discussão, o Bolsonaro tá ferroado com o Marcos Pontes, né? E aquela história, na verdade, os dois lados, Márcio, na minha visão, não estão errados, entendeu? O de lançar uma candidatura para ser uma oposição, no caso do Girão, por exemplo, e como o do Bolsonaro de tentar articular para ter mais espaço dentro do Senado. Eu não acho que nenhum dos lados esteja errado, entendeu? Nessa discussão. Cada um querendo criar espaços, né? Não, o lado de ser oposição é mostrar. É porque, por exemplo, o Marcos Pontes deve dizer: beleza, eu nunca vou ser prestigiado mesmo nessa mesa diretora, nem em nenhuma comissão, então por que eu vou fazer isso? Não, mas na verdade, nem acho que ele, inclusive, se chegaram a comentar, mas dele ser o nome de ser o primeiro vice, né? De ser ele, né? Para tirar essa candidatura, mas em nenhum momento, não sei se isso aí esfriou e botaram outro nome, e ele ficou ferroado e lançou a candidatura. E aí, eu acho que tanto, por exemplo, o Girão, que é a oposição, é importante lançar sua candidatura para a oposição mostrar alguma coisa, quanto a posição do PL também, de ter mais espaço, de ser o primeiro vice-presidente, de ter uma comissão importante. Provavelmente depois da CCJ, a CCJ deve ir para o PSD, a segunda comissão mais importante vai para o PL, entendeu? Então, as duas, eu acredito que os dois pontos são justificáveis, entendeu? Tanto de lançar uma candidatura de oposição para dizer que é oposição, para mostrar sua força, quanto você tentar articular para ter algum espaço no sentido de tentar, inclusive, pressionar o governo. Você tendo uma comissão, você pode convocar um ministro, coisa que é mais difícil, por exemplo, nesse mandato agora dos 2 anos do Rodrigo Pacheco, que o PL não tinha nenhuma comissão, muitos poucos ministros foram convocados lá no Senado. Entendi. Ok, Roberto, amanhã, então, posse na presidência da Assembleia, da mesa diretora, eleição no Senado, eleição na Câmara, segunda-feira a gente traz todos os detalhes. Roberto, um abraço. Queria agradecer, Márcio, todos que fazem no ar com Márcio Aurélio e Roberto Barros, todos que nos acompanham. Na segunda-feira a gente retorna trazendo todos os detalhes dessas eleições e de outros assuntos mais. Juízo nesse fim de semana, meu povo. Um abraço, até segunda.